E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Trafego Massa e hoje eu vou explicar para você as 3 principais métricas que você precisa olhar para otimizar os seus anúncios de carro. Se você vende carro através de tráfego pago ou se você gera lead para sua loja através dos anúncios da Meta, do Instagram, Facebook, enfim, ou se você é mesmo um gestor de tráfego e tem dificuldade nisso, fica nesse vídeo que é através disso que eu vou te falar, você vai conseguir melhorar a qualidade dos leads que entram em contato com você, diminuir o custo e melhorar os anúncios também, porque é exatamente isso que vai fazer você ter resultados melhores. Então, se esse vídeo tem sentido para você, já se inscreve aqui no canal, curte e bora assistir, bora para a tela do computador sem muita enrolação. Vamos lá. Essa parte aqui, esse aqui na verdade é um gerenciador de anúncios de um dos clientes que a gente atende aqui, ok? E eu vou mostrar aqui para você o que você precisa analisar para melhorar a sua campanha. Vou dar exemplo aqui de carros mais com uma faixa de preço mais baixa e outros com a faixa de preço mais alta, ok? Aqui nós temos alguns anúncios de leads e eu vou mostrar para vocês aqui uma métrica, a principal, na verdade, as 3 principais que você precisa olhar. A primeira de todas elas é olhar a quantidade de leads que você está gerando, ou seja, olhar para a quantidade de contatos que a sua campanha está produzindo. Essa é a primeira e ela é muito importante. A segunda, olhar para o custo de cada lead desse. E a terceira, olhar para uma métrica chamada CTR, que está diretamente ligada aos criativos. Calma que agora eu vou entrar aqui um pouco mais no assunto para você conseguir entender melhor. Primeiro ponto, vamos olhar aqui para essas campanhas. Eu tenho algumas campanhas aqui com custo de 4, 2 reais, 6 reais, 8, enfim. Eu vou pegar a campanha que tem um número mais alto de lead gerado até agora, que foi essa daqui, gerou 182 leads, ok? Vamos o primeiro aqui, você vem para essa parte do conjunto de anúncios para você ver quais são os públicos, ok? Nós temos 3 carros sendo anunciados aqui, um Onix, um Fiesta e um Fiat Uno, beleza? Vamos lá. Esse público aqui do Onix, nós geramos ele para pessoas acima de 25 anos, para stories, para reels e com interesses em Onix, ok? Gerou 59 leads a um custo de 9,61. Beleza, 9,61 para um Onix, tá barato ou tá caro? E aí? Depois, Fiesta, 63 leads a um custo de 7,16. 7,16, tá caro ou tá barato? E embaixo, o Fiat Uno, 60 leads a um custo de 1,46. Tá caro ou tá barato? Aí você vai falar, pô, só o do Fiat Uno tá barato. Quando na realidade os 3 estão, e nós vamos para a análise aqui, daqui a pouco você vai entender melhor, beleza? A ideia não é ser um vídeo extremamente longo, mas ele é objetivo para você entender. Vamos para os anúncios aqui. Clique em anúncio, ele vai te mostrar quais são os carros aqui que estão ainda rodando e os que já foram pausados. Essa chavinha desativada aqui você já deve saber que é que o anúncio não está rolando mais, ok? Primeira coisa que a gente precisa olhar, já olhamos para a quantidade de lead, já olhamos para o custo, agora vamos para a métrica. Existe uma métrica que é a métrica principal aqui, que tem ligação direta com a qualidade e a quantidade de leads que você tem e o custo também, beleza? O que a gente precisa olhar aqui primeiro? Essa métrica aqui, ó, chamada CTR. Então você tem essa aqui, CTR, taxa de cliques no link, e você tem CTR todos. Qual que é a diferença de um para o outro? Vamos lá. Quando você faz um anúncio e você coloca lá no final dele, toque aqui para saber mais, clica no botão de saiba mais e fale conosco, ou toque aqui no botão do WhatsApp e converse com a gente. Toda vez que você faz isso, isso é chamado de chamada para ação, CTA, enfim, que é como a galera chama, né? Porque é isso mesmo. Quando a gente faz isso, a gente estimula a pessoa que está assistindo a clicar no botão do anúncio e não em nenhum outro lugar. Então, quanto mais você for certeiro no seu criativo e na sua chamada no final, ou durante o seu vídeo também, nem sempre precisa ser no final do vídeo, você vai ter as pessoas clicando no botão, porque você está indicando. E aí que entra o grande ponto. Quanto mais pessoas clicam nesse botão, mais alto é o volume de pessoas te chamando, ou seja, mais alto é o volume de lead que você gera e mais barato ele custa. Essa que é a sacada. Então vamos para a tela do meu computador que eu vou te explicar como que você analisa e otimiza essa métrica. Vamos lá. Olha só, aqui na taxa de cliques no link, nós temos aqui pro Onix uma taxa de 0,96%. A métrica aceitável, e isso é importante você saber, para você ter um custo de lead até bom, bacana, baixo e com a qualidade alta, é quando esse CTR de cliques no link tiver pelo menos entre 1 e 1,5. Então, a partir de 1 ele já é considerado bom. Aqui está 96, então
podemos considerar que ele está ok. Acima de 1,5 ele já está ótimo. 2 para cima, 3 para cima é maravilhoso, é melhor ainda, ok? Por quê? Quanto mais pessoas eu tenho clicando no botão do meu anúncio, ou seja, lá em Saiba Mais ou lá em Fale Conosco, maior é essa porcentagem aqui, mais barato é o custo do lead, beleza? E aqui a gente tem esse CTR todos. O que é o todos nesse caso aqui? Quando a pessoa está vendo um vídeo, ou quando você, por exemplo, está vendo um anúncio, e você não clica no botão do anúncio, mas você clica na tela, você pressiona aquele vídeo para ler algo, ou você clica na foto do perfil da pessoa que fica lá em cima, enfim, isso tudo é considerado clique. Então entra um detalhe, às vezes dependendo de como o seu vídeo tiver colocado ali, ele não vai ter uma porcentagem alta. Então nesse caso aqui, do CTR todos, é ideal que ele esteja pelo menos acima de 2. Então aqui no CTR de clique no link, pelo menos acima de 1, e no outro pelo menos acima de 2, beleza? Esse daqui do todos sempre vai estar alto, sempre vai estar muito mais alto, porque é qualquer lugar que a pessoa clica. Então pro Onix a gente tem essa métrica, pro Fiesta a gente está 0,76, ou seja, está relativamente baixo. E esse aqui está 2,97, então meio que balanceia a situação. E do Uno, ainda mais que esse Uno quadradão aqui, 1,59 para 4,44 de clique em todos. E aí você vê o reflexo disso aqui, ó. O Uno 1,46, o Fiesta 7,16 e o Onix 9,61. Desses três, o Fiesta e o Uno já foram vendidos. Mas aí tem um terceiro fator nessa jogada aqui, que é o seguinte: quanto mais popular for o carro, ou seja, quanto mais ele for conhecido, a tendência é você ter uma procura maior. Vamos supor que aí na sua loja ou na loja que você roda o tráfego, sempre tem, por exemplo, Honda Civic, sempre tem Onix, sempre tem HB20, Gol. Esses carros que são mais populares assim, normalmente vão ter uma procura maior. Primeiro, porque é um carro que todo mundo já validou, então é um carro bom. Segundo, porque é mais barato. Terceiro, porque é mais fácil de comprar. Ok? Então ele tem mais mercado, ele gira mais rápido. E aí, aqui eu estou falando de populares, mas o mesmo também vale para o Corolla, o mesmo também vale para o Honda Civic, dependendo de qual for, o mesmo também vale para o Creta, o mesmo também vale para a Tracker, o mesmo também vale para a Hilux, dependendo de qual for. Obviamente que o custo vai ser um pouco mais alto, não vai ser a mesma coisa, mas são carros mais caros, porém populares. Então, como eles são muito conhecidos e validados, também tem uma demanda legal em cima deles e, naturalmente, se o seu anúncio for bom, vai ser barato também. Mas vamos para a terceira parte aqui, que é o ponto 3 aqui da gente analisar, que é o criativo. Então, o primeiro ponto, só para a gente recapitular: analisar a quantidade de lead, analisar o custo de lead, analisar o CTR, que é a taxa, ok? Então, é um quarto ponto, não é nem 3, tem um bônus aí, que é a gente olhar para o criativo. Vamos aqui para a minha tela de novo para você poder ver. Olha só. Quando você vem aqui para olhar o anúncio, eu vou te mostrar esse exemplo aqui e te explicar por que ele funciona tão bem e por que R$ 9,00 não é tão caro. Olha só, vamos ver quanto que é a tabela desse Onix Joy Black 2021. Tabela FIPE Onix Joy Black 2021. Ó, a tabela FIPE dele tá aqui, ó, 58, 59 mil, ok? Você tá pagando R$ 9,00 para vender um carro desse. Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Pô, R$ 9,00 para vender um carro de 60 mil, vai. Tá caro? Lembrando que isso aqui é a tabela. A loja sempre joga um valorzinho por cima ali para poder ter o lucro, né? Ter a margem. Então, deve estar vendendo ali por uns 69 mil, 65. Não lembro agora. Deixa eu olhar aqui. No Criativo tem, ó. Ó, 64. Tá R$ 6.000 acima do valor da tabela. Ok? Então, você está pagando R$ 9,00 para vender um carro que nesse caso aqui é 64 mil. Não tá caro o custo do lead, beleza? É um carro popular e tá ok. R$ 10 para você vender um carro de 60 não tá caro. E aí vamos olhar aqui pro detalhe. O anúncio, ele é um anúncio simples, tá? Então, dica para você que acha que tem que fazer o anúncio perfeito. Esse formato de vídeo aqui, que é você gravar o carro sem precisar aparecer sem nada, ele é um dos melhores. Só que o que faz, por exemplo, a pessoa clicar quando você escreve um texto? Então, ó, super oportunidade e tal. Quando você tem coisas passando no seu vídeo, a pessoa para ler. Então, isso aumenta a taxa de clique. Lembra? O CTR, todos. Isso aumenta a taxa de clique. Quanto mais tem taxa de clique, mais possibilidade você tem e mais chance do seu anúncio aparecer para outras pessoas também você vai ter. Então, olha só. O que faz alguém querer parar para ver? Primeiro, o carro tem que ser interessante. Segundo, quanto mais orgânico o vídeo for, melhor. Terceiro, deixar claro para a pessoa as informações.
Aqui está o título, né, que é importante você colocar na primeira linha do seu anúncio para poder aparecer também aqui em cima e gerar interesse da pessoa clicar aqui em ver mais. Depois você tem aqui uma apresentação breve, motor, câmbio, versão do carro, cor, o KM está sendo falado no vídeo, interior e tal, ano e aqui, ó, preço. Preço. Todos os anúncios vão ter preço. Beleza? O Uno. Pô, o Uno é aquele quadradão. Então aqui é muito fácil ter muita gente chamando. Tá aqui, ó, mesma coisa, informações. E o Fiesta também, mesma coisa, informações. Ó, preço, ano, tudo aqui. E o KM está sendo falado no vídeo. Dei um exemplo aqui de carros populares. Agora vamos para um outro caso aqui, onde eu vou mostrar para você um exemplo de carro que não é tão popular assim, beleza? Vamos olhar alguns carros acima de 150 mil agora para você entender qual que é a lógica aqui. Olha só, vamos para a tela do meu computador de novo. Nós estamos aqui analisando o seguinte. Aqui eu vou pegar um carro, vou pegar esse Jetta aqui, ó. Nós temos uma campanha de um Jetta GLI 2021, que é um carro que a tabela dele é acima de 160 mil reais. E aqui foi um anúncio que foi feito diferente, ó. O Jetta, até agora, essa campanha começou a rodar, quer ver? Essa campanha começou a rodar no dia 13 de agosto, dia 12 de agosto. Do dia 12 até o dia 25, que é hoje, mais de 13 dias aí, nós temos 16 conversas geradas. Ainda é pouco, mas para um carro desse porte, ok, beleza? Então vamos lá, vamos analisar. Quando a gente vem aqui para o anúncio, ó, é um anúncio que foi feito de outra forma. Nesse caso aqui o cliente mandou pra gente de uma outra forma. Ele não tem texto sendo escrito, ele não tem muita coisa, ele tem provavelmente alguém falando ali, uma música tocando, depois chega alguém falando, e aí você vê, é um carro excepcional, mas quanto menos informação escrita tiver no vídeo, menos taxa você tem, mais caro você paga. Vamos olhar aqui, né? Aqui tá o vídeo, beleza? Vamos olhar aqui pra prática, ó. 16 leads gerados a um custo de R$ 8,25. Pô, R$8 para vender um carro de 160, mais de 160 mil, tá maravilhoso, tá ótimo. Vamos arrastar aqui para o lado para a gente olhar as métricas, ó. CTR, taxa de clique no link, 62. Provavelmente ele está falando no vídeo para a pessoa clicar ali e tal, mas não tem nada escrito, nada que indica para a pessoa, não tem uma seta, não tem um texto, tem o próprio botão, mas aquilo ali nem sempre é suficiente. Aqui a taxa de clique todos, ok, acima de 2, mas ainda é baixo, porque esse está muito abaixo. O CTR link está muito abaixo, CTR todos está ali ok, mas não é suficiente. E o custo pelo lead, R$ 8,25. Aqui ok, em carros assim, acima de 150, 170, 200 mil reais, você, dependendo de qual for o carro, você vai ter lead aí até 50 reais, 60. Você não pode ter muito assim, tá? A ideia é que você tenha mais para que ele diminua o custo, beleza? Mas R$8 tá tranquilo. Então, qual que é a diferença de um para o outro aqui nesse caso? O criativo tá diferente e o carro é diferente. Carros mais populares vão ter maior demanda naturalmente. O Jetta não chega a ser, não sei, escreve aí. Talvez o Jetta não seja um carro tão popular, pelo menos esse. Popular é, mas ele é muito caro. Ele é um carro popular mais caro. Essa versão ela é muito cara. Então acaba que às vezes você não tem tanta demanda. Entre um carro desse e o cara acha um outro carro parecido mais barato, ele compra. A não ser que ele seja extremamente apaixonado por esse carro aqui. Aí é outro rolê. Mas o que eu quero que você entenda é, toda vez que você for analisar, analisa o custo de lead. Se tiver entre 2, dependendo do carro, R$1 que seja, até, sei lá, 30, 40, dependendo de qual for o carro. Ou seja, carros muito mais caros vai dar mais caro, carros mais baratos, a tendência é dar menos. Você, ok, aprova. Segundo, ver a quantidade de lead que gerou. Terceiro, olhar o CTR, tanto de clique no link quanto todos. E o quarto, analisar o criativo. Se o criativo tiver legal, com informações, mostrando para a pessoa e deixando ela ciente de tudo, ponto para você. Caso não, faça isso. Para a gente finalizar, vou dar um exemplo de uma loja aqui que costuma fazer uns criativos que são tipo aquele que eu mostrei antes, que é aqueles mais simples e que funcionam assim muito, muito, muito bem. Ó, vou mostrar para você ver aqui. Dá uma olhadinha na tela do computador. Ó, todos os vídeos dessa loja são assim, ó. É a pessoa chegando falando, KM, revisão, laudo, de tanto por tanto, X reais aqui de desconto. E ele vai falando sobre carro. É só isso. Um vídeo simples de um carro muito bom. E todos são assim, ó. Até esse aqui, por exemplo, que é um carro mais caro. Mesma pegada. Esse daqui, carro mais caro, bem mais caro também. Mesma coisa. Tigo 8, mesma coisa. Todos os vídeos nessa pegada. Por quê? Porque é orgânico. Quanto mais orgânico for o vídeo, melhor é para você. Porque não parece que é anúncio, não parece estar querendo vender o carro. Beleza? Então,
Se você tinha alguma dúvida sobre como otimizar anúncios para loja de carro, essa dúvida foi sanada. Se tiver alguma, deixa no comentário aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreve no canal, curte o vídeo e tamo junto. Até o próximo.